KM6, estacionamento, mirante, acampamento, banheiros, terreirão, vagas para campistas. Daqui para frente acaba a estrada. Aí agora é só trilha. Aqui é tranqueirão, área de camping, banheiros. Daqui para frente é trilha. São 3,5 até um outro ponto de apoio e depois mais 3,5. 7 falta. Faltam 7 km. Banheiros, mirante. Mirante à esquerda, acampamento à esquerda. Sanitário.